Qual é o conceito da peneira de disco? A peneira de disco é uma caixa levemente inclinada com diversos eixos, né? Esses eixos foram anexados, discos que rodam numa velocidade sincronizada. Essa velocidade ela está adequada para o tipo de resíduo que a usina vai receber. A gente sempre fala, que a usina precisa estudar quem vai entrar no segmento, precisa estudar para saber qual é o tipo de resíduo a ser tratado. Então, essa peneira de disco ela é configurada de acordo com o resíduo que a usina recebe. É uma caixa similar à peneira convencional, peneira vibratória convencional, com diversos eixos. Esses eixos têm os discos, E esses discos, eles rolam, A velocidade dele é sincronizada com todos, do primeiro filete até o último. A ideia é justamente levar o material graúdo, o maior ou lamelar, o rejeito, por exemplo, para frente e o material fino ficar embaixo. Ele, além de servir como peneira, geralmente peneira anterior, antes da mesa de triagem, ela também serve como alimentação. Então, ela pode servir como um conjunto em parceria com a mesa de triagem e um conjunto em parceria com o britador. Não há registro da peneira de disco no Brasil, porque esses equipamentos estão associados em mercados sofisticados. Porém, o Brasil já chega em 2023 com aproximadamente 400 usinas de reciclagem. E por falar em peneira, no vídeo anterior a gente falou sobre a peneira Finger, que também é um equipamento que não existe no Brasil e que naturalmente as usinas de reciclagem em turno no Brasil tendem a adotar justamente pela eficiência desses processos, desses equipamentos, em virtude dos resíduos que chegam nas usinas de reciclagem de RCD. E você que está aí assistindo o nosso vídeo, você que é usina de reciclagem de RCD, você pode credenciar o seu empreendimento no programa de qualidade setorial. O programa de qualidade setorial da Abrecon foi feito para associado e não associado. Você pode acessar abrecon.org.br e ler o manual da qualidade. Esse programa é um compromisso da Abrecon com a qualidade nos procedimentos das usinas de reciclagem de RCD. Acesse abrecon.org.br e leia o manual da qualidade. Quais são os pontos positivos da peneira de disco, Como eu falei, o disco não é necessariamente redondo, ele pode ser redondo, pode ser oval, pode ser com a garra, Então, o ponto positivo é que ele elimina o material fino antes da mesa. A gente sempre orienta nos cursos da Abrecon ou nos eventos em geral que não é necessário, na verdade, para aumentar a eficiência da mesa, a gente não pode mandar material fino e material muito grande, porque o material muito grande, por exemplo, uma viga, uma coluna, às vezes 2 palmos ou 3 palmos, ela inviabiliza a triagem embaixo daquela peça, bem como material fino. Não faz sentido mandar material fino para a mesa de triagem, por quê? Não faz sentido o catador tirar um pedaço, ou às vezes o material fino pode encobrir o rejeito. Então você tem que tirar 2 tipos de resíduos da mesa de triagem. Um material muito grande, às vezes um pedaço de concreto, ou então um tijolo completo, como vocês estão vendo aí, um tijolo muito grande, e um material muito fino, porque o material muito fino pode sair no scalp. Outro ponto positivo da peneira de disco, ela pode trabalhar com material úmido, sim, diferentemente das peneiras convencionais, as peneiras planas, ou as peneiras vibratórias inclinadas, ela pode trabalhar com material úmido. Ela é perfeito para resíduo misturado, como vocês podem ver aí, um resíduo muito misturado, então ela consegue separar o material fino e mandar o material, o rejeito talvez, para frente. Aí você pode configurar. Esse resíduo que vai para frente, você pode mandar para uma mesa de triagem, ou então você pode jogar numa baia e ser descartado no aterro sanitário, ou então um aterro específico, Mas ele tem esse ponto positivo. Ele aumenta a eficiência da mesa de triagem. A gente sempre fala e reforça, a mesa de triagem ela não trabalha sozinha, excepcionalmente em alguns casos, ela consegue trabalhar sozinha, produzindo o agregado reciclado, mas é importante ter uma peneira anterior justamente para dar maior eficiência e reduzir a quantidade de pessoas na mesa de triagem. E por falar em mesa de triagem, a diretiva número 05 tem lá o checklist para a mesa de triagem. Você que é associado tem acesso exclusivo à diretiva número 05 e não apenas a 05, como a 02, 03, 04, 5, 6, 7, 8 e em breve nós estaremos organizando uma diretiva de recuperação
de aterros clandestinos. Outro ponto positivo da peneira de disco é que ela reduz também o esforço na pré-triagem, né? Geralmente aquela área onde se recebe o resíduo e o fiscal pode ser que administre, né? Então uma caçamba limpa ele manda para uma pilha e a caçamba suja ele manda para outra pilha, né? Uma limpa e outra suja, ou às vezes três, né? Pode ser, por exemplo, uma pilha de madeira ou uma pilha de inservíveis. Então, a peneira de disco, ela consegue reduzir esse esforço, de certa forma que você consegue, dependendo da caçamba e naturalmente dependendo da sua experiência, jogar a caçamba diretamente na peneira de disco e ela consegue fazer a separação, né? Então, o rejeito vai para um lado e o material fino vai para outro lado. Quais são os pontos negativos da peneira de disco, né? Que são vários discos, né? Como você viu, são vários discos. Esse formato pode variar e por não ter um equipamento desse no Brasil, o custo de manutenção é extremamente alto, né? São vários sistemas, né? E aí isso torna a aquisição do equipamento muito caro. Não apenas a aquisição, como a manutenção do equipamento. Em raros casos, ela trabalha sozinha, né? Diferente de por exemplo, de uma peneira convencional, né? Então esse é um ponto negativo da peneira de disco. E algumas dicas para você aumentar a vida útil dos equipamentos. É sempre importante reduzir o impacto do entulho na peneira. Isso abrange também a peneira de disco. É importante reduzir a quantidade de pó e também de solo na caixa de britagem para aumentar a vida útil da mandíbula, né? Tanto o pó como o solo, como o material fino, eles fazem, né? Eles aumentam o desgaste da peça. Então, se possível, retirar isso por meio do scalp, né? Ou então mesmo por meio de uma peneira, no caso da peneira de disco. E é uma dúvida constante, né? Quem tem britador de mandíbula. A grande maioria das usinas de reciclagem de entulho tem britador de mandíbula, né? É sempre importante trabalhar com a mandíbula, o britador afogado. Quando a gente fala afogado, é trabalhar com o britador com o entulho até a borda, né? Então isso aumenta a eficiência do processo de britagem e aumenta a fragmentação do entulho. Então isso dá mais eficiência ao processo de britagem e naturalmente o entulho ele sai mais fragmentado para a peneira. Essas informações também estão na diretiva número 05/2020, exclusiva para associados. E você que é usina de reciclagem de RCD não pode perder o Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem de RCD. Nós teremos a apresentação de dados inéditos sobre o setor de transporte de resíduos, usinas de reciclagem de RCD, ATTs e aterros de NETs. É dia 30 de março, a partir das 8 horas em São Paulo. Você pode fazer a sua inscrição pelo site da Abrecon, abrecon.org.br, ou então pelo nosso WhatsApp 11 3862 7118, 11 3862 7118. Acesse mapa.abrecon.org.br para comprar agregado reciclado, descartar entulho ou fazer denúncias relacionadas à gestão dos resíduos. mapa.abrecon.org.br. A Abrecon é sustentabilidade na construção civil. Vamos juntos. Um abraço e até mais.